expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Por mais difícil que ela seja, creia que você tem um Deus que não vai deixar, não vai te desamparar, que nunca te abandonará. Ele é o teu Senhor, o grande El Shaddai. Deus te abençoe nessa manhã de domingo, dia 7 de junho, escola bíblica dominical. Deus te abençoe. Ele é bom, é poderoso, te alegra, desperta e vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Será que você pode ir na tua casa, no teu trabalho, aonde você está, com o teu fôlego, abrir sua boca e louvar o nome do Senhor? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. E na sequência já estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus sendo ministrada e ensinada. Deus vai tratar conosco nessa manhã. Deus é bom. Lição de número 10. A intercessão pelos Efésios. Texto áureo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra
toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Versículo 14 e versículo 15. A verdade prática nos diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia, não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, mas você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode pegá-lo, abri-lo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 3, no versículo de número 14 ao 21. E nós vamos ler. Abriu sua Bíblia aí? Podemos ler? Vamos lá? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Eu queria aproveitar o momento e lembrá-lo. Dízimos e ofertas fazem parte do culto cristão. Você pode fazer através das contas que estão aqui. Você pode fazer depósito ou transferência. Se você for de alguma congregação, você vai fazê-lo também. Existem contas que estão sendo compartilhadas e você pode utilizar essas contas. Na congregação, procure seu dirigente, procure saber como você pode auxiliá-lo a manter a obra de Deus ativa nesses tempos. Também quero pedir a você que está cooperando com a Social Beneficente, que você faça a sua ajuda, sua doação, porque nós temos muitos irmãos nossos que estão precisando da sua ajuda, da sua colaboração. Itens de alimento, itens de higiene e itens também de limpeza. Doe, compre algo, traga para a igreja, aqui na Igreja Matriz, de segunda a sexta, de 10 horas da manhã até as 16. Se você cooperar, não vai faltar. Se todo mundo ajudar, não vai faltar para ninguém. Deus é bom e é poderoso. Deixa eu orar pela sua vida nessa manhã de domingo. Coisa linda, maravilhoso Deus, é Deus maravilhoso, irmãos. Você pode adorá-lo, você pode engrandecê-lo, você pode cultuar a Ele pelo ar que você está respirando, porque a noite passou, você acordou e vai aprender da palavra de Deus. Senhor, meu Deus amado, santo e poderoso, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia que se inicia na sua presença, por essa oportunidade da transmissão, Senhor, desse culto, Senhor, de EBD, Escola Bíblica Dominical, no Ministério de Caetés, presidido pelo pastor-presidente, pastor José Mário da Silva, assessorado pelo Senhor, o primeiro vice-presidente, pastor Severino Trajano, que também, Senhor, é o superintendente dessa escola bíblica, Senhor. Nós te agradecemos por cada dirigente de congregação, por cada um daqueles que estão se manifestando, Senhor, aqui, Senhor, nos comentários, Senhor, deixando suas informações, seus pedidos de oração, motivando as congregações a estarmos juntos, unidos, Senhor, nesse propósito de evangelização no tempo presente.
Eu te peço, Deus querido, em um nome de Jesus, ajuda-nos em tudo. Sê conosco. Usa, Senhor, teu professor na instrumentalidade da tua mão, Senhor. Sê com teus filhos, sê conosco. Recebe a nossa adoração e ajuda-nos nesse domingo. Toda tristeza vai embora em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs do Ministério de Caetés. Estamos iniciando mais uma aula bíblica dominical. Estamos trabalhando as lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre do ano de 2020, cujo tema é a Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E essa aula de hoje é a lição de número 10, 7 de junho de 2020, cujo tema é a intercessão pelos Efésios. Texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Verdade prática. Depois disto, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Temos como objetivo geral aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Temos como objetivo específico, primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Temos aqui, interagindo com o professor, a lição que estudaremos nesta semana fala sobre o valor da oração intercessória. Nela, veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração, e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas, aquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas de nossos queridos irmãos. Na introdução, o escritor da revista, Douglas Batista, ele vai nos trazer, após revelar o ministério oculto e todas as dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Como abordamos na lição anterior, após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vai fazer a mesma menção, em que no versículo 14, ele também faz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por causa disso, por esta causa, em razão disto, porque o apóstolo Paulo estava se colocando de joelhos perante a igreja aos Efésios. No versículo de número 1, do capítulo de número 3, nós vemos que Paulo faz essa mesma menção. Por esta causa, sou prisioneiro de Cristo, por vós, os gentios. Paulo estava se colocando, Paulo estava intercedendo. Nós vamos ver que por esta causa, mas que causa o apóstolo Paulo estava se colocando à disposição? No versículo 1 do capítulo 3, Paulo vai dizer que ele estava se colocando como prisioneiro de Cristo em favor dos irmãos de Éfeso, a igreja em que Paulo havia pregado a sua palavra. Paulo, quando ele se converte ao evangelho de Cristo Jesus a caminho de Damasco, Paulo ele vai pregar o evangelho de salvação, o evangelho da graça. Isso estava incomodando a religião que naquela época predominava. Então Paulo, ele passa a anunciar o evangelho da graça. Tudo que os judeus tinham direito, os gentios também tinham direito. A mesma salvação que os judeus tinham, os gentios também tinham. Então isso incomodou os judeus daquele período. Paulo, então, ele vai ser aprisionado. Paulo vai ser prisioneiro. Durante 2 anos, Paulo vai ficar encarcerado, aonde Paulo vai escrever as cartas da prisão, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemão. Então Paulo estava escrevendo aos irmãos de Éfeso, e nós vemos que no versículo 13, que é um versículo anterior ao início desse texto, Paulo vai dizer: portanto, vos peço que não desfaleça nas minhas tribulações por vós. Então Paulo amava a igreja, Paulo estava em oração, Paulo se coloca em oração por causa da igreja, o qual ele tanto amava. E a preocupação de Paulo era para que os irmãos não viessem a desfalecer o seu coração por causa das tribulações que Paulo estava passando. Então, nós vemos que Paulo tinha uma preocupação com os irmãos. Então, Paulo vai fazer esta oração e por 2 motivos. Paulo vai estar de joelhos dobrados, orando pelos irmãos da igreja de Éfeso. Primeiro, Paulo vai interceder pela plenitude do Espírito, o poder do Espírito sobre a igreja. Segundo, Paulo, na sua oração, ele está pedindo para que o amor de Deus, ele venha estar introduzido dentro da igreja. Então, Paulo, ele pede para que a igreja do Senhor pudesse refletir nesta oração intercessória. Somente o poder da oração, ela tem a sua ênfase, ela tem o seu poder para poder mudar as circunstâncias e a história. Então Paulo, ele está preocupado com a atitude da igreja. Paulo está preocupado com o momento da igreja que ela estava passando, porque ela estava pensando no que seria depois da prisão de Paulo. Paulo então vai escrever esta carta para poder tranquilizar os irmãos da igreja de Éfeso. Nós vemos aqui na lição que ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está corroborado com o poder do Espírito. No segundo tópico, nós vamos ver que arraigados e fundados em amor. O terceiro tópico é a bênção de Deus excede o pensamento humano. O primeiro tópico ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro, as riquezas da sua glória. O segundo, fortalecidos com poder. E o terceiro, habitados por Cristo. Então, nesta lição que nós vamos esmiuçar neste dia, nós vamos ver que
as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus, que Deus é o Pai da glória, cheio de abundante riqueza de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de riquezas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui na sua carta que a igreja ela deveria ser rica, não de bens materiais, não de bens terrenos, mas as riquezas que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, no subtópico 1 do tópico 1, é que as riquezas da glória, a glória de quem? A glória de Deus, estava sobre a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso. Então, esta riqueza, ela significa abundância, suprimento abundante. Não são riquezas materiais, são riquezas espirituais. Mas que riquezas são essas? O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer que Cristo em vós é a riqueza da glória, a esperança da glória. Então, enquanto nós estivermos embaixo da graça de Deus, com a presença do Espírito, há uma riqueza sobre a igreja do Senhor. Não é uma igreja material, não é riquezas materiais, não são riquezas compensadas pelo homem, não, são riquezas advinda do Senhor, advinda de Deus. Por isso que nesse tópico 1, subtópico 2, ele vai dizer corroborados com o poder do Espírito, quer dizer confirmado, quer dizer comprovado. Deus ele quer derramar o seu Espírito sobre a igreja. Então por isso é necessário nós estarmos firmados pela graça de Deus. Aquilo que era impossível ao homem, porque a salvação estava restrita aos gentios, mas quando Paulo, ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele vai pregar esse evangelho aos gentios, aquilo que estava restrito ao homem. Jesus Cristo, ele vai abrir um vivo e novo caminho. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No subtópico 2, nós vamos ver que fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. O que Paulo estava querendo dizer aqui é que a igreja precisava de um fortalecimento com o poder do Espírito. Somente através da oração, somente através da busca pelo Espírito Santo, nós podemos ser cheios e fortalecidos pelo poder de Deus. Mas que poder é esse? Que poder é esse que nós estamos buscando? Será que é o poder terreno? Não. Ele está falando do poder espiritual, a essência do Espírito. Em Atos capítulo 2, verso de número 8, ele vai dizer: recebereis virtude, recebereis poder, recebereis dínamo para estar capacitado pelo Espírito. A obra de Deus, ela é capacitadora quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para que nós queremos poder? Para ser capacitados para fazer a obra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, habitados por Cristo. O apóstolo Paulo aqui também, ele orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. Nós vemos que Paulo, ele vai fazer esta oração intercessória.
A oração de Paulo não era uma oração para a igreja fosse próspera, para que ela viesse a ter prosperidade material, não. Paulo estava intercedendo, não era apenas pela cura, como é muito bom, não era apenas pela renovação, não, é muito bom, mas Paulo estava pedindo para que Cristo viesse habitar dentro da igreja. No Antigo Testamento, a igreja era habitada, o povo tinha habitação, mas uma habitação momentânea. Cristo se manifestava, ele escolhia um servo dele para poder se manifestar ao seu povo. Mas quando Jesus vem a este mundo, ele veio trazendo o Deus permanente. Ele sempre quis habitar no meio do seu povo. No Antigo Testamento era uma habitação provisória. Portanto, que ele orientou a Moisés a construir um tabernáculo. Era momentânea, a presença de Deus vinha de forma teofânica. Deus se manifestava no meio do seu povo, mas não era uma presença permanente, não. Quando o apóstolo Paulo faz essa oração a Deus, é para que a presença de Deus estivesse permanente entre os irmãos da igreja de Éfeso. Essa oração intercessória de Paulo era fundamental para edificar a igreja, para que a igreja permanecesse de pé, para que a igreja não viesse a desfalecer, porque devido à tribulação que Paulo estava passando, os irmãos dos Efésios estavam tendo dificuldade para se fortalecer no espírito. Então Paulo vai fazer esta oração, a oração da prisão, mas uma oração que tem o seu ponto fundamental. Qual era esta oração de intercessão? Para que os irmãos se permanecessem de pé em meio à tribulação. Ei, eu quero te dizer uma coisa, você pode estar passando o que for, mas a oração da igreja é que nós venhamos a interceder para que você se permaneça de pé. Está difícil, está passando por luta, dificuldade, mas a nossa oração é intercessória para que você permaneça de pé, para que você seja cheio do poder do Espírito Santo para suportar todas as aflições deste mundo. Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Subtópico 1. O amor, a virtude cristã. Quando escreve aos Efésios, no versículo de número 17, ele vai dizer: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, é como uma raiz que está penetrada na terra, fortalecida e fundadas em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O apóstolo Paulo não estava falando aqui sobre uma limitação do amor. O apóstolo Paulo aqui, quando ele faz menção do tamanho, da espessura em que a igreja precisava compreender esse amor, Paulo não está fazendo uma menção de uma limitação, mas sim de uma completude. Paulo queria que a igreja entendesse como era este amor, qual era este amor, em sua largura, em seu tamanho, em seu comprimento. Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam ser cheios completamente desse amor. Para fazer a obra de Deus, é necessário ser cheio completamente. E ele ainda vai dizer: poderdes perfeitamente compreender. Quando nós não compreendemos o amor de Deus, nós deixamos espaços, nós deixamos lacunas, nós deixamos espaços vazios. Quando Paulo fala que é preciso compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, Paulo está dizendo: olha, existe um vazio dentro de vocês que precisam ser preenchidos. Esse vazio é algo que você não pode compreender. Às vezes, nós não entendemos a morte de um ente querido. Às vezes, nós não entendemos a perda de um emprego. Às vezes, nós não entendemos uma doença.
Mas quando nós compreendemos o perfeito amor de Deus, é preenchido esse espaço vazio, não fica um espaço sequer. Então é necessário preencher esse espaço vazio, mas como? Através da oração, através da intercessão. Quando você ora, o Espírito vem com o seu poder, preenchendo todos os espaços vazios, e você não fica sem compreender o propósito de Deus na sua vida. Talvez você não esteja entendendo qual é o propósito. Estamos em meio a uma pandemia, onde vidas foram ceifadas, pessoas perderam suas vidas, mas é necessário entender o propósito de Deus. Para isso é necessário compreender o amor de Deus, aonde preenche todo o espaço, seja na largura, no comprimento, na altura, na profundidade. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos, que eles deveriam ser arraigados e fundados em amor. O amor é a virtude cristã. Sem amor, de nada valerá. O que adianta ter profecia se não tiver amor? É como um sino que tine, como um metal que soa. De nada valerá se não tiver o amor. É uma virtude. O amor é uma capacitação para amar mais. O amor é uma capacitação para fazer a obra de Deus. O amor é uma capacitação, são dons. Deus, ele está liberando seus dons. E esta oração de Paulo é para que os dons venham sobre a igreja. O dom do poder do Espírito, o dom de amar mais. No subtópico 2, arraigados e fundados em amor. Essa capacidade, é necessário nós orarmos a Deus e intercedermos. Porque muitas vezes, alguns irmãos não estão capazes para amar no momento difícil. Por isso, o apóstolo Paulo, ele dobra os seus joelhos, ele vai dizer, por causa disso, me ponho de joelhos. Paulo entendia que o amor é a essência do princípio de tudo. O amor é a essência do evangelho. Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor incondicional. Subtópico 3, a intensidade do amor de Cristo. Quando nós falamos da intensidade, e nós fazemos menção do versículo de número 8, que fala sobre os santos terem essa perfeita compreensão em espaço, largura, comprimento e profundidade, nós vemos que essa dimensão do espaço, nós falamos da cruz. A cruz é a dimensão do amor de Cristo pela humanidade. A cruz foi o maior ato de amor que Cristo, ele deu pela humanidade. Ele se doou. Na cruz ele deu o seu sangue. Na cruz ele deu a sua vida. Ele se entregou por amor de nós. Então esse espaço é preenchido. Essa dimensão, a cruz no Calvário, ela fala da dimensão do amor de Deus por toda a humanidade. Então essa intensidade de amor, somente Cristo pode fazer. O apóstolo Paulo, ele pede para que a igreja, ela possa estar intensificada nesse amor de Cristo. Nenhum ser humano foi capaz de fazer o que Cristo fez, entregar a sua vida, dar a sua vida pela humanidade. Essa intensidade de amor é em Cristo Jesus. Em outro não há, somente em Cristo. Tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Nossos pensamentos são limitados. Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo, ele rompe em doloxia,
por causa da intensidade daquilo que acabara de ter dito. Ele exalta a pessoa de Deus por meio de Cristo, por aquilo que será realizado. Paulo, ele dá ênfase à oração. Ele entende que somente o poder da oração, ela pode realizar milagres. Ele entende que somente o poder da oração, e ele entra com intensidade neste momento. É o mesmo que Paulo está intensificando, ele está fortalecendo a oração, para que os santos na igreja de Éfeso viessem a entender qual o verdadeiro poder do Espírito de Deus na vida deles, para que eles pudessem entender qual o amor verdadeiro que somente através de Cristo pudesse ser exercido na igreja aos Efésios. Então, Paulo, ele vai falar sobre a dimensão das bênçãos divinas. Paulo, ele vai falar sobre o convite para esta adoração. Quando Paulo intensifica a sua oração intercessória pela igreja de Éfeso, Paulo, ele vai entrar de joelhos dobrados, com a boca no pó, intercedendo para que os irmãos viessem a se firmar, mesmo que Paulo não estivesse presente, mas que para que eles pudessem entender qual o verdadeiro propósito da oração de Paulo. Às vezes vocês não entendem qual o verdadeiro propósito da sua oração. A nossa oração precisa ter propósito. A nossa oração precisa estar firmado na presença de Deus. A nossa oração precisa ter objetivo para que Deus venha trabalhar naquilo que nós estamos pedindo, e não só o que estamos pedindo, mas também antes mesmo de nós pensarmos aquilo que queremos, Deus conhece o nosso pensamento, antes mesmo de nós levantarmos, antes mesmo de nós acordarmos, antes mesmo de nós vir ao mundo, Deus já conhecia a nossa necessidade. Então, para isso, é necessário orarmos para os nossos irmãos, uma oração intercessória, para que os nossos irmãos também venham entender o propósito de Deus na vida humana. Qual o primeiro propósito? A igreja precisa ser revestida com o poder do Espírito Santo de Deus. Segundo, entender a intensidade do amor de Deus dentro da igreja. A igreja precisa estar arraigada no amor de Deus. A igreja precisa estar entronizada no amor de Deus, para nós entendermos o propósito de Deus para com a igreja. E para encerrarmos a lição bíblica dominical, na conclusão, que diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. O propósito da igreja, através da oração, é que possamos intensificar a nossa oração intercessória, para que o povo de Deus venha a ser liberto, para que o povo de Deus venha a ser cheios do poder de Deus, para estar entronizado em amor. Isso, nós concluímos a nossa lição bíblica dominical. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilha, né, irmãos? Palavra do Senhor ensinada. Deus é maravilhoso, uma coisa linda, que nós podemos compartilhar a palavra de Deus. Deus abençoe o nosso irmão presbítero Elias Domingues. Deus possa multiplicar ainda mais a sua bênção sobre sua casa, sua família. Leva um abraço também ao pastor Alberto Marques, congregação El Shaddai. Deus seja cultuado, adorado, né, em nosso meio, pela sua maravilha.
Deixa eu aproveitar aqui e só lembrar, logo mais à noite nós temos culto. E nesse culto nós também fazemos nosso período de oração. Então você vai colocar seus pedidos de oração no grupo do WhatsApp, aí nos comentários, no chat, no Facebook. Tem uma equipe que com todo cuidado está anotando esses pedidos de orações. E eu queria estimular você, que tem um testemunho. Porque Deus está fazendo maravilhas. Deus está operando milagres. Está abrindo portas. Está fazendo coisas que a gente não pode nem imaginar. Mas Ele está fazendo. E se você foi alvo desses milagres de Deus, compartilhe conosco para que possa aumentar a fé dos crentes em Cristo Jesus, fortalecer através do testemunho. Mas também, se a questão é um pedido de oração, você pode fazer pela sua família, pela saúde, por alguém que está próximo a você. A igreja está cumprindo a palavra do Senhor. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Vamos trabalhar na oração. Eu vou fazer aqui agora a leitura do texto áureo, título da lição, como nós fazemos todo domingo. E depois nós vamos orar por você que está em jejum, que está entregando essa manhã em jejum, em sacrifício ao Senhor. E nós vamos orar, porque Deus está fazendo maravilhas. Deus é poderoso e está em nosso meio. A intercessão pelos Efésios. Texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, versículo 14 e versículo 15. A verdade prática, só para que nós possamos repeti-la, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus amado, nós te apresentamos aqueles que estão agora em jejum, aqueles que estão agora, Senhor, entregando seus sacrifícios, que fazem, Senhor, pedindo pela tua misericórdia, pedindo pelo teu poder, Senhor, pedindo pela tua ajuda. Nós queremos se aproveitar, Senhor, nesse momento e te pedir, sara essa nação, fortalece-nos, Senhor, fortalece a nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa estrutura psicológica. Seja com cada um dos teus filhos, dá força ao abatido, Senhor, dá ânimo ao que está cansado, Senhor. Levanta teus filhos para a tua obra. Sê conosco, Senhor. Dá-nos um domingo abençoadíssimo, cheio da tua presença, de comunhão familiar, Senhor, de amor, de confraternização. Para aqueles que estão, Senhor, com dificuldades, Senhor, financeiras, aqueles que estão enfrentando, Senhor, grandes problemas agora, tu és o Deus poderoso, que é o Deus de toda providência. E ainda que distantes, Senhor, mas que nós possamos nos comunicar, que nós possamos, Senhor, compartilhar, que nós possamos ligar, possamos falar, possamos, Senhor, também, Senhor, sermos, Senhor, ajudadores nesse momento. Ser conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada professor, a cada aluno, a cada participante da escola bíblica dominical. Deus te abençoe. Logo mais estaremos juntos na celebração do nosso Deus, em culto ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Receba a bênção apostólica nesse momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Todos digam amém. Antes disso, eu vou fazer só mais um lembrete. Tem lá o material da EBD Kids, hein? Papai, mamãe, ajude as crianças, assista com elas, participe. Interaja com as crianças nesse momento. É domingo, vamos estar em família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.